Eu mostrei ontem aqui no programa que 2 mulheres adoeceram depois que comeram peixe arabaiana. É um peixe muito comum aqui em Pernambuco, no Ceará, na Bahia, principalmente para fazer peixada, muqueca, ou aquela posta grande, frita, tá? Esse peixe também é conhecido como olho de boi. Olho de boi, por causa do olhão dele, tá? Uma das mulheres foi parar na UTI, a outra foi atendida na enfermaria de um hospital no Recife. Inclusive, comeram do mesmo peixe essas 2 e mais uma criança. A criança está bem, não teve nada. Uma foi para a enfermaria, não teve mais nada grave, muito grave. A outra não, a situação é séria. Foi identificada a chamada doença como síndrome de Raff, conhecida como doença da urina preta. É causada por uma toxina e provoca lesão muscular, além de afetar os rins. Veja o que diz a mãe das 2 que estão com síndrome de Raff. Simplesmente a gente só descobriu isso 48 horas depois, que tinha sido peixe, porque minha filha estava na UTI e um nefro estava ao lado conversando com outro médico, dizendo que tinha tido um caso parecido com o da minha filha, que era um peixe arabaiana. Quando ele falou do peixe arabaiana, imediatamente minha filha levantou e disse: a gente comeu esse peixe na quinta-feira, almoçamos ele. Aí ele pegou, disse: pronto, então é a síndrome de Raff, que é uma coisa que muita gente não sabe e que vem do peixe essa toxina, entendeu? Então o que é que acontece? Eu queria dizer ao povo que cuidado, agora a gente está numa quaresma, entendeu? Peixe, realmente um peixe bom, arabaiana, e eu estou traumatizada. Minha filha está muito mal na UTI, a outra está no apartamento, entendeu? Graças a Deus meu neto comeu e não teve nada, mas esse peixe está causando um mal muito grande à minha filha. Olha, uma delas está se recuperando em um apartamento do hospital. Ela já apresenta melhora no estado de saúde. A outra não, a outra está na UTI e está com estado grave. Estado grave. Sobre a síndrome de Raff, conhecida como doença da urina preta, eu vou conversar com o infectologista Felipe Prohaska, ao vivo aqui, para a gente saber de alguns detalhes, né? Doutor Felipe, boa tarde. Boa tarde, Carlinhos. Que bom ter essa oportunidade de conversar com vocês. O senhor participou de estudos, né, desses primeiros casos de doença conhecida como síndrome de Raff em Pernambuco. O que se sabe sobre essa síndrome, hein? Na época, tinha tido um surto na Bahia e no Ceará, que muita gente não estava entendendo o porquê de pessoas estarem chegando grave na emergência e urinando preto. E aí, o que foi que aconteceu? Alguma coisa estava ocorrendo e não se sabia o que era. Isso é muito comum quando você não tem um contato entre essas pessoas, de ser por toxina. E uma das coisas aventadas foi a alimentação. Se pensando em outros tipos de bactérias, acabaram chegando no diagnóstico de que todas elas tinham consumido um peixe chamado arabaiana, também conhecido como olho de boi. E aí começou a se fazer a investigação sobre a toxina e realmente encontrou a toxina em alguns peixes que estavam expostos em feiras. O grande problema, na época, era a forma como ele era guardado e a forma como ele era transportado. Porque se ele não for guardado em temperaturas corretas e se não for transportado em temperaturas corretas, ele vai degradando, só que não muda o gosto, como acontece com outras alimentações. E ao não mudar o gosto, aumenta essa toxina, você come e não nota que está comendo algo relativamente estragado, que tem algum produto ali que seja grave para a pessoa. E, doutor Felipe, quais são os sintomas, né? O que a pessoa sente quando está com a síndrome de Raff? Nessa época de Covid, veja só os sintomas, né? Muita dor no corpo, é bem comum trazer dor no corpo e vai trazendo uma fraqueza, porque os músculos vão morrendo. E aí o organismo pega esse músculo e joga na urina. E por isso que a urina vai ficando preta. É o acúmulo do músculo morto no nosso corpo, porque o rim funciona como um filtro. E aí, quando vai chegando isso, que a gente chama de mioglobina e CPK, vai concentrando no rim e a urina vai ficando preta e o rim vai deixando de funcionar. Por isso que um dos seus tratamentos é a hemodiálise,
exatamente para filtrar o sangue sem comprometer a função do rim. No caso aqui que a gente está mostrando, né, nós tivemos as irmãs, deve ter uma criança que está bem, uma delas, inclusive já está na enfermaria, está bem, mas tem outra que está na UTI. Né? Como é que é feito o tratamento? O tratamento se baseia em hidratar bem e hemodiálise, para tirar a toxina e tirar esse risco dessa lesão muscular chegar ao rim e ir fazendo ele fechar, deixar de funcionar. Então, o tratamento basicamente é hidratação, mas quando é muito extensa a lesão muscular, a hemodiálise se torna necessária. No caso do peixe, né? Elas mencionaram o peixe arabaiana. O médico, quando falou arabaiana, ela logo não, nós comemos esse peixe. Mas é só esse peixe que transmite? Aqui na região de Pernambuco, é só do Nordeste, é só esse peixe, mas já tem relato também do pacu, que é muito comum lá no Pará, e outro que é o colossoma, que é o tambaqui. Né? O tambaqui também tem essa relação de poder causar síndrome de RAF. No ano passado, a Secretaria de Saúde da Bahia registrou 13 notificações dessa doença, da doença de RAF. As pessoas que consumiram peixe e foram contaminadas disseram que comeram peixes que vivem em água doce. Que relação pode ter entre o ambiente que o animal vive e a contaminação? Pode ser pelo tipo do peixe, né? Pode ser pelo tipo do peixe, que é o mais comum. A gente nota que alguns peixes têm a característica de produzir essa proteína quando morrem, e a arabaiana e o tambaqui são exemplos desse peixe. Mas há também uma teoria das algas, né? Que o tipo de alga que eles consomem também pode induzir a toxina. Mas não há comprovação, mas há estudos relacionados a isso. Eu até observei, tem um pesquisador do Rio Grande do Sul que fala sobre essa questão da toxina, que pode ser uma proteína. Tem até estudo do CDC, o Centro de Controle Americano, nos Estados Unidos também. Agora, quando o consumidor vai comprar peixe, quais são os cuidados que esse consumidor deve ter nesse momento? O mais importante é comprar num lugar adequado, né? Fazer a compra num lugar em que você veja que o peixe está sendo bem guardado, ou está sendo, ou ao ser exposto, ele não está sendo exposto de forma inadequada. O bom é que ele estivesse no gelo, mantendo sua temperatura entre -2 e 8 graus, que é a temperatura ideal. Só que a gente sabe, aqui é Recife, né? Recife é quente, Recife é úmido. Para você manter essa temperatura entre -2 e 8, é um grande desafio. Veja a diferença nas grandes redes de supermercado, você vai encontrar esses peixes expostos em cima do gelo. E veja a diferença quando você vai comprar na rua, que você não vai ter esse preparo, esse guardar, né, da forma adequada. Então, o local de compra é de extrema importância para saber que não só está bem exposto, como também todo o período do transporte, ele também foi feito de forma adequada. E eu lembro, muitos supermercados foram multados anos atrás porque não expunham da forma correta. E aí eles tiveram que refazer seu modelo de venda do produto, tanto de carnes como de peixes. Bom, doutor Felipe Prohaska, muito obrigado aí por todas as suas informações, viu? Eu que agradeço, fico sempre disponível aqui para o que precisar. Muito obrigado. E a gente vai continuar abordando esse assunto, né? Porque alguns cuidados, você que vai comprar peixe, você precisa ter. A vigilância sanitária, tá? Tem algumas dicas na hora de você ir lá e comprar esse peixe. Acompanhe comigo. O consumidor deve adquirir peixe de um certo lugar confiável, já que ele conhece, e também verificar as características do peixe. Primeiro, o cheiro do peixe. O cheiro característico do peixe é um cheiro forte, diferente, ele deve rejeitar imediatamente, não deve adquirir. E as escamas do peixe devem estar muito firmemente ligadas ao peixe para que se possa com isso ter a certeza de que ele é um peixe relativamente fresco, relativamente recente. As guardas do peixe também, que tem que ser avermelhadas, e os olhos vivos do peixe, um olho brilhante. Uma outra importante condição é
Uma avaliação simples, fazer pequenas pressões sobre a barriga do peixe, por exemplo, e se isso aprofundar e tiver a pressão e não voltar com a pressão, a marca das pressões, esse peixe não deve ser consumido. Bom, e, procurou a vigilância sanitária, até porque a mãe das duas, né, ela disse que elas compraram esse peixe no Pina. Eu acho que nesse momento vai ser praxe da vigilância sanitária procurar quem vendeu o peixe, ver se tem algum outro estoque para fazer uma análise.